ChatGPT, inteligência artificial, machine learning. Se você está assistindo esse conteúdo, é porque muito provavelmente já ouviu falar de algum desses nomes. Quer entender tudo sobre essa grande revolução que estamos vivendo. A inteligência artificial está automatizando processos que antes seriam praticamente impossíveis de ser feitos por seres humanos. A inteligência artificial está prevendo o futuro. E alguns diriam, ela está criando o futuro. Quer queira, quer não, pode até não gostar dela, mas é impossível ignorá-la. Algumas pessoas estão preocupadas, outras estão empolgadas. Ela vai acabar com os empregos, ela vai criar novos empregos. Bem, a popularização da inteligência artificial, que já estava presente em algoritmos como do Google, do Instagram, é uma grande revolução, você já sabe. Eu tenho uma perspectiva otimista. Assim como o computador pessoal criou novos empregos, a inteligência artificial também fará isso. Eu ouso dizer que ela é a maior novidade desde a invenção do computador pessoal. Se ela vai revolucionar nossas vidas, não deve ser diferente quando falamos de SEO, certo? Sem dúvida nenhuma. O SEO não será mais o mesmo de antes. Hoje, eu vou compartilhar com vocês as principais mudanças, novidades, técnicas e ferramentas para unir SEO e inteligência artificial. Você está pronto? Então, vamos lá. Não tem como falar de inteligência artificial hoje em dia sem falar do ChatGPT, que é a primeira plataforma que está popularizando e democratizando o acesso a recursos avançados de inteligência artificial, como eu vou te mostrar aqui. Vale dizer que o ChatGPT, ou ChatGPT, ele é investido pela Microsoft, né, dona do Bing, e o Bing já está incorporando uma busca conversacional, né? Que é como você perguntaria para um chat, ele vai te respondendo. O Google, que não quer ficar para trás, já anunciou, pelo menos no momento desse vídeo, o Bard. Ele, enquanto eu gravava esse vídeo, ainda não era público, então não tem como a gente falar do Bard neste conteúdo, mas com certeza surgirão muitos outros conteúdos para falar da resposta do Google. A primeira coisa que aconteceu é que houve um lançamento fechado e ele não foi tão bem, né? Então, o Google está se preocupando e está se movimentando bastante forte, o que prova que o ChatGPT ele vai ser uma grande revolução, ele está sendo. Eu estou aqui com ele na tela do lado, né, para a gente testar. A ideia é que este conteúdo seja bastante prático. Vou te mostrar alguns comandos, alguns talvez sejam novidades, alguns outros talvez não sejam, mas é interessante você acompanhar todos para entender o raciocínio. Vale dizer também que neste momento já está disponível no Brasil o ChatGPT Plus, ou ChatGPT Plus, em que você não tem travas em relação a tempo, né? Para quem já testou, ele estava tendo um delay muito grande, ele ficava meio fora do ar. O ChatGPT Plus ele não tem esse problema e ele também consegue, né, como você pode ver aqui na tela, ele tem um modelo de turbo em que ele responde as coisas de um modo mais fácil. Então eu posso perguntar aqui o que eu quiser e a base de dados dele que vai até 2019, ou seja, ela não é recente, ele vai poder responder. Então eu posso perguntar aqui, quem foi Raul Seixas? Estava escutando Raul Seixas hoje e resolvi fazer essa pergunta. Então, tá lá, Raul Seixas foi um cantor, compositor e músico brasileiro que foi um dos pioneiros do rock no país. Então, essa pergunta é muito óbvia, né? Você poderia digitar no Google também quem foi Raul Seixas, ele traria um resultado ali na própria SERP com um texto muito semelhante a esse, mas a gente pode ir mais longe. Liste para mim todos os álbuns do Raul Seixas. Eu estou fazendo isso ao vivo. Olha só, ele está lançando, ele está colocando ali em ordem todos os lançamentos do Raul Seixas. E o que é mais interessante, ele está respondendo da forma que eu perguntei. Mas olha só, além disso, ele também lançou alguns outros. Será que só são 14? Né? Talvez sejam. Eu posso perguntar quais foram as esposas de Raul Seixas e quantos filhos ele teve
com cada uma delas. Ele foi casado 3 vezes, teve filhos com 2 de suas esposas. Olha só, olha como é que ele vai respondendo, né, de uma forma inteligente. Ele responde, foi casado 3 vezes, especifica que teve filho com 2 das esposas. Então, que as esposas, e aí ele vai detalhando quando teve ou quando não teve filho, né? Isso daqui já é bastante impressionante. Mas isso daqui é bastante simples, né? Eu poderia pedir para ele, crie uma canção em homenagem ao Raul Seixas, com referência às suas principais músicas. Pessoal, vale dizer que eu não ensaiei essas pesquisas aqui, tá? Eu estou simplesmente colocando o que vem da minha cabeça para mostrar para vocês como a coisa é dinâmica. Então, olha, com certeza, já tem um trocadilho aqui, né? Porque eu vou ficar com certeza Maluco Beleza. Aqui está a minha homenagem a Raul Seixas intitulada Maluco Beleza. Maluco Beleza, figura singular, revolucionou o rock. No Brasil fez ecoar. Sociedade da Caverna nos ensinou a filosofar e Kiringuirá Bandalô trouxe o rock ao altar. Então, olha só, ele trouxe uma estrutura aqui de canção popular brasileira, com todas as referências, com o entendimento do que cada música significa, e compôs aqui. Pessoal, isso aqui é absolutamente incrível, né? Isso aqui já existia antes? Claro que já existia antes, só que antes estava reservado a pouquíssimas pessoas. E agora está disponível gratuitamente para absolutamente qualquer pessoa. A única diferença da minha versão, ela custa $20 por mês. Eu acho que o custo não é tão alto, que ela permite uma resposta mais rápida e não sai do ar. E a gente pode fazer muito mais outras coisas aqui dentro, tá? Eu vou pedir alguns comandos, agora uns comandos de fato bem mais complexos para a ferramenta. Eu vou criar outro new chat aqui para a gente sair. Esses comandos, eles não são totalmente, como eu vou dizer, funcionais, né? Porque são coisas muito mais avançadas. Mas o que a gente consegue fazer dentro do ChatGPT? A gente consegue criar códigos de programação. Então, por exemplo, eu posso criar um script PHP e um script e um plugin de WordPress, por exemplo. Naturalmente, códigos simples. Vou começar por um mais básico. Crie um script PHP em que, né, você tem que detalhar todas as coisas que você quer, né? Ele é uma máquina, ele precisa ter os comandos muito claros. Em que na primeira tela se pergunta o nome e a cidade da pessoa em campos e tem um botão de avançar. Ponto e vírgula, para ser melhor. Na segunda página, exibir o texto, nome da pessoa, você mora, nome e cidade da pessoa, você mora em nome da cidade. Olha só. Bem simples. Segue abaixo o script. Aí, olha só, ele está criando a primeira tela, né, com um formezinho simples aqui. E aí o processar.php, em que, olha só, ele para quem entende de programação, ele cria uma ação que ele manda esse conteúdo. Então aqui a gente tem o form, né, a gente tem o nome da pessoa, a gente tem a cidade. Ele manda para esse arquivo processar.php através desse action e ele vai imprimir aqui, olha, nome da pessoa, você mora em tal cidade, né? Assim, do modo bastante simples, um script que a maioria das pessoas com certeza não consegue fazer. Imagina o poder que ela vai dar para as pessoas, ou mesmo para um programador, quando ele quiser criar seus próprios scripts, seus próprios softwares, né? Ele vai dar um poder bastante grande. Agora eu posso ir ainda mais longe, né? Esse aqui é um script muito simples.
Eu vou pedir a ChatGPT, crie um plugin de WordPress que tenha um link no menu do painel de administração chamado localizar e substituir. Ao abrir este link, deve carregar uma página com o título, vamos chamar, localizar e substituir by ChatGPT, né? E na página deve haver dois campos de textos chamados, respectivamente, texto, localizar e substituir. Ao preencher, os campos, o script deverá localizar em todos os posts o texto contido, você tem que especificar bastante, contido no campo localizar, no campo localizar, esse contido no campo de localizar, e substituir pelo texto contido no campo substituir. Substituir. Deverá ainda haver uma página de confirmação indicando o sucesso da operação, com o título Operação Bem Sucedida. Estou criando um plugin de WordPress aqui no chatbot, pessoal, isso é muito incrível. Nesta página ainda deve-se informar quantas vezes os textos foram substituídos e em quantos posts foram afetados. Deve, por fim, haver um botão chamado desfazer, que desfaz a operação. Foi um pouquinho bastante longo aqui, ele não está trazendo o que. Tá sim, ele está criando, olha só. Quem é um pouquinho familiarizado com o código do WordPress, ele já está trazendo aqui. Ó. Então, olha, ele vai comentando o código fonte, né? Como vai aparecer lá no WordPress, localizar e substituir, ele já traz uma description, plugin para localizar e substituir textos em todos os posts, version 1.0, author, ChatGPT, localizar e substituir. Então ele está adicionando no menu, como eu sugeri para ele. Deixa eu ver. Ele ainda está escrevendo aqui. Olha, aí a gente tem algumas limitações. Ele para, quando ele já tem muita coisa, ele não gera completamente, porque esse aqui já é um script um pouco mais longo, certo? Vou copiar o código. Em paralelo aqui, você não está vendo a minha tela, estou colocando eles num bloco de texto, tá? Então, vou pegar, você tem que tomar cuidado aqui, ele vai pegar a parte do name. Eu vou lá colocar a partir do name. Agora gerou, ele tem alguns bugs, né? Ele está abrindo aqui. Olha, ele tá meio doido aqui. Tomara que dê certo. E ele traz uma explicação do código aqui. Faltou ele fechar o PHP.
Aqui. Então, eu vou dar uma pequena pausa no texto aqui. Eu vou testar esse script. Caso ele não tenha funcionado, eu vou tentar gerar um outro e já retorno aqui para vocês. Já estou de volta aqui. Eu tenho aqui uma instância de WordPress onde eu posso testar as coisas. Então, olha só, o plugin, como eu pedi no comando localizar e substituir, ele foi criado aqui. Interessante, ele já seleciona automaticamente um ícone aqui. Eu posso localizar e substituir. Olha, localizar e substituir by ChatGPT. Eu pedi para ter esse título. Então, a gente tem um campo de localizar e substituir por. Depois eu tenho um botão aqui. Essa daqui é a página. Eu vou testar aqui, trocar, por exemplo, pesquisa de palavra-chave de SEO, né, 2022. Eu vou tentar trocar 2022 por 2023. Eu já tinha feito a operação de trocar 2023 por 2022, que foi bem sucedida. Então, olha só, localizar e substituir. Há um pequeno bug aqui, que ele inseriu o comando ele ficou embaixo da coisa. Então, olha só, operação bem sucedida, lembra desse comando, né? Se você não lembra, volta lá para você ver o textinho que eu tinha colocado. 13 substituições foram feitas em 3 posts. Eu venho aqui, atualizo essa página e volta para 2023. Sensacional, né? Absolutamente incrível. Aí ele tem a opção aqui de desfazer. Deixa eu ver se ele gerou algum comando aqui. Se eu nem tinha testado antes, uma resposta, né? Então estou tirando esse diminuo. Não tem nenhuma resposta. Eu também não pedi para ele dar resposta. Então você vê como é que você tem que detalhar todas as coisas. Vamos ver. Não, ficou aqui no 2023. Ou seja, eu tenho um plugin funcional, mas com um bug, o que é absolutamente normal. Tá certo, pessoal? É absolutamente normal. E é assim que vão ser as coisas, né? É assim que a tecnologia é com bug. Então agora eu poderia voltar lá para o meu prompt, né? O prompt é o comando que a gente coloca no chat, e ir melhorando ele para gerar o plugin que eu quero. Naturalmente, né, você já deve imaginar, não recomendo você usar em nenhum site em produção, na produção é um site que está online, um plugin experimental como esse. Ele não substitui um desenvolvedor, ele mostra o potencial do código e talvez para um desenvolvedor ele consiga acelerar alguma parte da criação do código, mas mais uma vez não substitui, né? O que a gente vai ver mais adiante, esse princípio ele mais ou menos ocorre com todas as coisas que o ChatGPT vem a fazer. Então, vamos para o próximo tópico e tem muito mais conteúdo pela frente. Vamos entrar agora propriamente no universo do SEO. Esse prompt que eu vou realizar aqui, eu já havia testado ele, faz tempo que eu testei, talvez a ferramenta tenha evoluído, mas eu achei que ele trouxe algumas soluções bastante interessantes. A gente vai, nesse bloco aqui, criar uma estratégia de SEO, vai começar a montar um projeto de SEO. Eu vou focar numa pequena empresa, porque seria mais simples para a gente visualizar. Então vamos pensar em um pet shop, né? uma pequena loja que está localizada em São Paulo, no bairro da Barra Funda, né? E ela precisa de uma estratégia de SEO. Então a gente pode chegar aqui de modo muito direto, criar uma estratégia de SEO para um pet shop localizado no bairro, tenta descrever sempre muito bem, Barra Funda, em São Paulo, SP. Eu vou colocar de modo bastante genérico aqui, depois a gente vai detalhando um pouco, né? Então, olha só, ele sugere o uso de palavras-chave locais, pet shop na Barra Funda, o que é um termo bastante óbvio, mas importante. Loja de animais na Barra Funda, já não sei se loja de animais tem tanta busca. Aí, né, ele vem no feijão com arroz, aqui inclua essas palavras-chave do seu conteúdo, título, descrição, usar o Google Meu Negócio, que é super importante, né, a criação de conteúdos locais, a busca de links locais e o uso de redes sociais, né? Então, assim, uma estratégia bem básica,
sobre alguns aspectos questionáveis, mas eu penso que isso aqui foi criado automaticamente, né, com um comando supérfluo, né, com um comando sem nenhuma profundidade. Eu vou agora liste 20 palavras-chave com intenção de busca transacional para esse pet shop, né? Então eu vou, olha só, aqui já está um pouquinho mais avançado. A gente está falando de intenção de busca, né? Intenção de busca poderia ser informacional, transacional, uma busca de atalho, que é simplesmente a marca. Então ele está trazendo aqui: comprar ração para cães, promoção de acessórios para animais, desconto de produtos para gatos, né? Loja de pet shop na Barra Funda, né? Loja de produtos animais. Então ele vai trazendo aqui. Não acho que tudo isso daqui seja de todo útil, mas você pode começando a gerar alguns insights aqui. Deixa eu copiar. Deixa eu ver aqui. Selecione, não vou falar agora o tipo de intenção de busca, 20 palavras-chave para uma estratégia de SEO de um pet shop localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo, SP. Vamos ver agora o que ele vai conseguir trazer. Ração para cães, brinquedos para pets. Vai trazendo todos os principais produtos aqui. Banho tosa na Barra Funda, veterinário na Barra Funda. Bom, não apareceu aqui, mas teve uma outra vez que eu achei muito interessante, e ver como é que cada vez ele vai gerando resultados diferentes. Ele trouxe a sugestão de pet shop Zona Oeste, né, porque o bairro da Barra Funda, era até por isso que eu queria trazer para vocês, ele está localizado na Zona Oeste de São Paulo. Então ele trouxe isso daqui como sugestão. Eu achei bastante interessante. Vamos lá. Crie 20 sugestões de pautas para um blog de um pet shop localizado na Barra Funda, em São Paulo. Aqui são 20 sugestões de pauta. Como escolher a ração ideal para o seu cão ou gato, dicas de higiene para pets que moram em apartamentos, né? Tudo a ver com quem está em São Paulo. Os benefícios de brincar com seu pet para a saúde física e mental, cuidados essenciais com cães e gatos no inverno, o que considerar antes de adotar um animal de estimação, como escolher uma cama ideal para seu pet, os benefícios do adestramento para seu pet e sua família. Então, olha só, me parece, eu, sinceramente, aqui eu acho que ele onde foi mais assertivo, né? Ele vai trazendo aqui pautas que são interessantes. Vou selecionar um aqui: como cuidar de pets idosos e garantir sua qualidade de vida. Vou chegar aqui, escreva um artigo para esse pet shop chamado Como Cuidar, blá blá blá. Ponto e vírgula. Esse artigo deve estar subdividido em títulos H2 e ter 1.500 palavras. Ele não respeita muito quando você pede tamanho de conteúdo. Tá? Então, vamos lá, ver aqui. Então, olha só, ele já fez uma introdução. Então, se o animal de estimação já está ficando velho, se sim, é hora de prestar mais atenção às suas necessidades. Assim como os humanos, os animais também passam por mudanças físicas e comportamentais ao envelhecerem. Nesse artigo, vamos abordar como cuidar de pets idosos e garantir a sua qualidade de vida. Olha só, um texto como esse, a gente não vê tanta diferença, muitas vezes, de outros conteúdos criados, né? Ele continua escrevendo aqui. Eu vou testar em paralelo quantas palavras ele gerou. Olha, muitas vezes você vai ter esse comando aqui que ele quebra. Aí você vem aqui e coloca continue. E aí ele segue o comando que ele já estava anteriormente. Estou olhando aqui numa outra janela.
ele gerou um conteúdo de 576 palavras, né? Vamos presumir que este conteúdo aqui esteja superficial. Então, o que eu posso fazer? Escreva os subtítulos de um artigo, de um blog post longo sobre como cuidar de pets idosos e garantir sua qualidade de vida. Introdução. Tá, Então, o que eu vou fazer aqui? Crie uma introdução de 2 ou 3 parágrafos para um artigo chamado Como Cuidar dos Seus Pets, em que se deve introduzir o assunto de como a idade afeta a saúde dos pets. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que às vezes ele não funciona tão bem em gerar conteúdos do zero, mas ele pode funcionar em partes, né? Pensa, a gente está numa interface conversacional, não tem como ter conversas muito longas, e esta talvez seja uma das limitações do ChatGPT dentro dessa interface, tá? Ele tem uma API que aí é ultra poderosa, eu não usei, eu não sou técnico, mas olha só, ele gerou aqui agora, eu não vou ler o texto, ele gerou um conteúdo exatamente como eu pedi, de 3 parágrafos. Eu posso copiar aqui e, só para a gente ver, crie uma seção de 2 ou 3 parágrafos para um artigo chamado Balalá, em que se introduz o assunto da importância do acompanhamento veterinário para pets idosos. A mesma coisa. Aí ele vai gerando aqui o texto. Deu um pause aqui, só para acelerar. Então ele gerou aqui. Então, na teoria, tá? Bem na teoria, o que uma pessoa vai poder fazer, o que alguém poderia fazer, e gerando esses conteúdos, né? Ele vai gerando parte a parte. Mas estava tudo muito bom para ser verdade, né? Qual que é o problema dos conteúdos gerados por inteligência artificial? É que eles são gerados por inteligência artificial, né? Qual que é o grande problema dos conteúdos gerados por inteligência artificial? Inteligência artificial, ela simplesmente projeta para o futuro o status quo, ou seja, ela só trabalha com as coisas que existiam no passado, o que elimina a criatividade e o poder de inovação que só as pessoas têm. Além disso, os conteúdos gerados por inteligência artificial, eles têm um problema elementar, que é que eles seguem um padrão. Todos os conteúdos seguem um padrão, tanto que é possível identificar se um conteúdo foi ou não foi criado através de inteligência artificial. Então, eu vou pegar a última sessão que a gente gerou aqui. Tem esse AI Text Classifier, né? Então, eu insiro um texto aqui, submit. O classificador considera o texto provavelmente foi gerado por inteligência artificial. Ou seja, pessoal, existe uma flag aí que o Google pode colocar e pode identificar rapidamente, que é que os textos foram gerados por inteligência artificial. Isso é um problema em si? Não necessariamente. O Google declarou que se o conteúdo tiver qualidade e for gerado por inteligência artificial, não tem problema. Mas a prática é que conteúdos gerados via chat GPT, na minha opinião, terão problemas gravíssimos. Por quê? Porque eles são todos iguais. Ainda que o texto ele não seja um plágio propriamente, né, porque cada vez que você gera um prompt, ele gera uma versão nova daquele conteúdo, daquela informação, na prática,
a informação é praticamente a mesma. Então, ele vai funcionar muito mais para você buscar informações ou, muitas vezes, executar um trabalho que um júnior poderia fazer. Por exemplo, em pesquisa de palavra-chave, você vê que ele consegue fazer, de fato, um trabalho que vamos colocar um auxiliar e um júnior fariam com uma velocidade muito maior. Ou, o que eu vejo como o que deve acontecer é isso de acelerar o processo, as coisas que nós temos. Então, eu vou terminar essa sessão por aqui e já, e em seguida, a gente vem falar aqui qual que é o impacto da inteligência artificial no SEO, como a gente já tem visto um pouco aqui, beleza? Qual o impacto da inteligência artificial no SEO? Com certeza é muita. E a coisa mais curiosa é que eu acho que este é o primeiro conteúdo em que eu faço, eu estou falando sobre SEO, que eu não começo falando prioritariamente do Google. Provavelmente eu já fiz algum falando de SEO para vídeos, de YouTube, que é também uma plataforma Google. Mas a tela que eu mostrei até agora estava no chat GPT, agora a gente vai para o Microsoft Bing, que muito rapidamente conseguiu incorporar uma estrutura mais conversacional aqui dentro, né? Então, deixa eu ver aqui, começar como eu tinha feito lá, quem foi Raul Seixas, né? Então, ele traz aqui, tem a resposta, uma estrutura um pouquinho diferente, né? Aqui já pegando os dados estruturados da Wikipedia. Vamos ver se ele consegue uma coisa mais avançada. List 20 álbuns, não sei se são 14, né? De Raul Seixas. Ele consegue trazer resultados aqui, mas não traz uma estrutura conversacional. Então, ele está em processo de migração, mas o que eu vejo que vai acontecer é que, né, vai ser mais ou menos aqui. Quem foi Raul Seixas? Deixa eu ver se ele está permitindo pular a linha. Isso aqui já é uma grande mudança, uma grande revolução. Tá? Então, esse daqui é um primeiro passo que as pessoas vão ter. Deixa eu voltar aqui para o chat GPT. Eu não acredito em inteligência artificial criar conteúdo. Eu acredito que a inteligência artificial produz muitos conteúdos muito melhores do que muitos redatores. Não necessariamente a culpa é dos redatores. Eu acho que a gente tem um problema no mercado de valor que se dá ao conteúdo, o que força que redatores tenham que produzir em uma quantidade que muitas vezes prejudica a qualidade. Naturalmente existem redatores ruins. E o texto da inteligência artificial, eu acho que ele bate de frente com muitos conteúdos por aí, inclusive que a gente encontra no Google. Mas eu não acho que ele vai ser o que vai funcionar. Até porque, qual que é um problema? Você vai ter conteúdos iguais. E o princípio do marketing é a diferenciação, né? E o conteúdo que a gente produz ele não pode ser só para SEO, ele tem que fazer parte da estrutura do nosso site, ele tem que fazer sentido lá dentro. Como você vai ter um tom de voz igual ao seu concorrente, né? Então, esse é um dos problemas em relação à personalidade do conteúdo que a inteligência artificial não pode trazer. Mas, particularmente, eu gosto da ideia de usar ele para ter ideias, insights para a criação, por exemplo, da estrutura de conteúdos, né? Estrutura de tópicos. Então, por exemplo, vamos lá, estou escrevendo um artigo chamado Tudo sobre Raul Seixas. List, vamos ser educados, né? Por favor. 50 tópicos de títulos, tópicos com títulos H2 que deveriam estar presentes neste artigo para que ele seja o mais completo existente no Brasil. Estou
exagerando um pouquinho, nossa, meu microfone estava para lá, tomara que não tenha ficado ruim o áudio. Mas vamos lá. Introdução a Raul Seixas, justo, a infância e adolescência, a formação musical, no início da carreira. Vou dar um pause aqui, porque eu pedi 50, então vai ser um pouquinho mais demorado. Então, cá estão os 50 tópicos, né? Ele parou no 43, eu pedi para ele continuar, e ele foi até os 50, então já bastante interessante. O que a gente não pode fazer aqui, olha só, ele termina com o legado de Raul Seixas para futuras gerações, achei assim uma conclusão interessante. Então, a introdução a Raul Seixas, justo, a infância e adolescência de Raul Seixas, a formação musical de Raul Seixas, mas você já repara que tem um problema de Raul Seixas, de Raul Seixas, de Raul Seixas, né? Conceitualmente está correto, mas já começa a ficar maçante, né? Já começa a ficar um curd stuffing disso daí. Estilo musical, a influência de Raul Seixas na música brasileira, a relação de Raul Seixas com a cultura popular brasileira, beleza, até que tudo beleza. Mas vê como é que ele já entra abruptamente em o significado da letra maluco, beleza. Não faz sentido, né? Dentro de um storytelling, isso aqui está completamente solto. Então eu não posso pegar isso daqui e criar um conteúdo do zero, né? Eu tenho que aproveitar os insights que estão aqui, né? Então, olha, você tem erros aqui, o álbum Novos Baianos, né? Então eu não posso confiar totalmente na inteligência artificial, ainda mais quando a gente estressa ela com bastante coisa, né? Então, a inteligência artificial vai ter as suas limitações, a gente tem que saber quais são elas e a gente poder aproveitar da melhor forma, tá? Mas eu acho que é muito útil para planejamento de conteúdo. Depois eu vou falar ainda sobre a produção de conteúdo, como que pode ser útil. É possível que você já use a inteligência artificial e não saiba. Vou analisar essa página aqui do site da Conversion, o SEO, o que é SEO, nosso guia de SEO. Está ali na 7ª posição do Google. Deixa eu clicar aqui. Vou editar o post. Nosso site está no WordPress. Deixa eu carregar aqui. Bem, tá aqui. Provavelmente vocês conhecem o Rank Math. Eu recentemente migrei do Yoast para o Rank Math. Eu achei a usabilidade melhor. Também teve alguns recursos que eu acho que são interessantes. Então ele tem aqui um Content AI, né? Inteligência artificial de conteúdo, que ele vai realizar uma análise. Isso aqui já está pronto, ele gera um score aqui, né? Ele traz aqui a quantidade média de palavras, né, dos sites com os quais você concorre. Esse conteúdo tem 8.864 palavras contra a sugestão dele de 1962, 1943. Por outro lado, ele tem mais links do que os outros conteúdos, né? Ele tem mais head counts, né? Ele tem mais a media count menor por outro lado. Então, assim, eu não vou confiar totalmente nisso aqui, né? Eu sempre falo nas minhas redes, seja do Yoast, seja de qualquer ferramenta, isso daqui não é SEO. Isso aqui é um indicador que você pode ter como um insight, como uma análise automatizada. E essa daqui que é uma análise mais avançada também. Então, não vou mexer nada disso daqui, mas eu poderia olhar para a contagem de mídia, de fato, pode ser uma oportunidade de crescimento, né? Depois eu não gosto dessas sugestões de palavras-chave. Vale dizer também que tudo isso aqui vai funcionar um pouco melhor em inglês, né? Tem recursos que são para vender script, para vender SEO, mas para mim está longe de ser as coisas mais importantes dentro de uma estratégia de SEO. Mas eu trago isso daqui para você ver como já está no mercado, como já está disponível a inteligência artificial para SEO. Existe uma outra ferramenta que não é tão popular no Brasil, que é a Surfer SEO. Ela tem um processo bastante semelhante do que a gente vê no Rank Math. Então, eu otimizo um conteúdo para uma palavra-chave. Então, ele pesquisou aqui do Brasil a palavra SEO, e esse daqui é aquele conteúdo que estava no WordPress, que eu colei aqui.
né, e na verdade, ou talvez ele tenha importado, não me lembro ao certo, e ele dá uma nota de um content score aqui, né? Então, esse aqui tem uma nota 78 de 100, né? Talvez esteja mais correlacionado com um ranqueamento ali no Google, tá? Aí ele vai trazendo aqui quais são as palavras que eles consideram importantes, né? Não sei porque Search Engine Optimization. Ah, tá. Ele fala quantas vezes usar, que eu também não gosto dessas coisas de usar X vezes uma palavra-chave, acho que torna mecânico e acho, no fundo, perigoso. Depois, aqui, isso aqui já é mais interessante, né? Ele vai sugerindo o título, né? É um título diferente desse daqui. Eu gosto disso daqui, eu gosto dessas sugestões, tá? E aí depois ele vai trazendo aqui quais são os títulos, as heading tags, né, que a gente poderia ter no nosso conteúdo, né? Então, todas as coisas. Repara que também vem com um pouco de imprecisão, né? SEO é um conjunto de técnicas e estratégias para sites. Parece mais a definição de SEO está dentro de um H2. Ferramentas de palavras-chave, menção à marca, URLs para SEO. Então, eu particularmente eu gosto um pouquinho mais. Então, olha só, tópicos e questões que você tem que responder, que é legal. O que significa SEO e o que é SEO e como fazer, o que é SEO de uma empresa, o que é SEO exemplos, né? Então, ele vai trazendo alguns insights aqui. Mas, mais uma vez, pessoal, isso aqui é um assistente, não é deixar isso aqui com nota 100 que vai fazer você ficar bem posicionado. Eu nem uso essa ferramenta, eu tenho testado muitas ferramentas de inteligência artificial, né, sempre o plano pago para poder trazer o melhor para vocês. Estou apresentando quais são as ferramentas que, né, parecem estar um pouco mais avançadas, são um pouco mais úteis, mas ainda assim elas têm todas as suas limitações, tá certo? Eu realizei um teste sobre criação de conteúdo através de inteligência artificial. Depois eu vou compartilhar com vocês, mas antes eu gostaria de rapidamente passar pelas ferramentas de inteligência artificial que que estão democraticamente disponíveis no mercado. Naturalmente, haverá ferramentas mais avançadas, mais caras, mas existe uma oferta muito grande de ferramentas que elas são em dólares em geral, geralmente, que estão abaixo dos 50 ou dos 100 dólares, né? Principalmente abaixo ali dos 50 dólares, eu entendo que seja mais acessível para agências ou principalmente para consultores, né, pessoas individuais que trabalham com SEO ainda conseguem ter acesso a isso daí. Então, eu vou falar das ferramentas que eu testei e passar minhas impressões sobre elas. A primeira é a Copymatic. É, eu tive uma experiência positiva com ela, ela consegue gerar conteúdos de forma um pouquinho mais relevante, mas são conteúdos muito básicos, né? Isso daí para mais ou menos uma qualidade um pouquinho inferior do que o Chat GPT, mas para algumas coisas ele traz algumas coisas melhores. Tem aqui uma ferramenta que é muito popular, que inclusive integra com o Server for SEO. Eu já vi, por exemplo, o Maldi ali no LinkedIn falar muito bem dessa ferramenta. Eu testei, não me adaptei a ela, achei ela com usabilidade ruim, confusa, e o output dela também não foi tão positivo. A gente não poderia deixar de falar do Chat GPT, que já mencionei neste conteúdo, e é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta indispensável. Depois, a gente tem o Write Sonic, que eu achei ele interessante em inglês, mas para a língua portuguesa não funciona também. Tem o Surfer SEO, que eu usaria ele, acho que é bastante relevante, mas não sei o quanto eu pagaria pela assinatura dele. Tem ainda um que não é propriamente de criação de conteúdo, que é o Grammarly, que é bastante útil para, né, testar plágio, etc. Mas os recursos dele estão disponíveis em outras ferramentas. Fora o ChatGPT, a minha favorita fica sendo a Jasper.ai, que é a ferramenta com a qual depois eu vou mostrar um conteúdo que eu criei usando ela como assistente que deu bastante certo. Né? Um texto que ficou muito bom para o usuário também
teve uma performance muito boa ali na busca orgânica. Então essas aqui são as principais ferramentas. Todo esse teste foi utilizando uma ou mais dessas ferramentas. Eu não vou poder detalhar tanto por uma questão estratégica, mas vou trazer para vocês quais foram os resultados que a gente obteve. Mas, já antecipando, a gente tem basicamente conteúdos que foram feitos inteiramente por inteligência artificial e conteúdos criados usando a inteligência artificial como assistente. E aí você tem uma produção de textos de IA, uma maior ou menor proporção. Nesse experimento, né, que durou algumas semanas, talvez 3 semanas, eu não tenho o dado correto aqui, mas foi mais ou menos isso, foram criados para sites distintos, tá, pessoal? Então, assim, existe alguma falha nessa metodologia, isso daqui não é uma prova científica de nada, mas é apenas um experimento que tem as suas limitações que puderam fazer, né? Foi feito em mais de um site. Então, a gente tem aqui os conteúdos criados por inteligência artificial, no total de 22 conteúdos, criados por IA17. E aqui, qual foi o critério que eu utilizei? Que em 3 semanas, nesse período, os sites, as páginas, na verdade, estejam no top 10. Ou seja, não é uma meta nada fácil, né? Nada fácil. Dos conteúdos criados totalmente por inteligência artificial, criado por inteligência artificial é que ele escreveu tudo, né? A gente vai selecionando alguns tópicos, vai selecionando algumas seções, vai ajustando, vai pedindo para reescrever, mas essencialmente foi ele que escreveu. Dos 17, apenas 3 ficaram no top 10. A taxa de sucesso, portanto, né, estão no top 3 pelo total de criados, 17,65%. Dá para a gente arredondar para 18%. Quando a gente vai para os conteúdos em que eu usei a IA como um assistente de criação de conteúdo, eu criei apenas 5 dentro desse modelo, naturalmente é mais difícil, e 2 estão no top 10, ou seja, uma taxa de sucesso de 40%. Uma taxa, né, a gente tem um dobro de taxa de sucesso. Como eu disse, a amostragem disso daqui não é a melhor de todas, porque foram feitas em sites diferentes. E aí eu tenho aqui, né, o único conteúdo que eu publiquei no site da Conversion feito com assistente de inteligência artificial foi um conteúdo que eu abro aqui já, sobre o ROI de SEO, e eu criei ele com a IA como assistente, e ele está no top 3, no top 10. Então, ou seja, uma taxa de sucesso de 100%, e essa taxa de 100% acompanha essa tendência do assistente de IA ser melhor, né, quando trabalhado com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, essa daqui, com certeza, vai ser a minha recomendação. Vamos ver agora um pouquinho como foi esse conteúdo. Começando aqui pelo começo, então, pesquisando a principal palavra-chave desse conteúdo, né, o nome do título do conteúdo é Como Medir o ROI de SEO. Eu venho aqui no Google, pesquiso por ROI de SEO, e ele se encontra na 3ª posição. Ele já subiu 2 posições aqui. Esse aqui é um plugin, para quem não conhece, é o SERP Trends, que ele vai trazer. Ele tem alguns bugs, mas eu acho ele bem prático, a usabilidade dele é bem interessante. Então, aqui está o artigo, né? E eu fiz uma marotagem, fiz um negócio maroto com o pessoal do meu time. Eu mandei o artigo, né? Perguntei se eles leram o artigo. Falei, olha, vocês diriam que eu criei esse conteúdo com inteligência artificial? Eles, não, em hipótese alguma. Pois é, ele foi criado com inteligência artificial. E muitas pessoas ficaram impressionadas. Esse aqui é um artigo que eu escrevi ele relativamente rápido, tá? Olha só, é um artigo, né, mais ou menos longo, né, não tão longo assim, um artigo de dia a dia com 1.500 palavras, né, então tem um tempo de leitura ali de 6 minutos, talvez um tempo de produção de algumas horas. Eu não tenho o dado exato, mas acredito que eu levei uns de 30 a 60 minutos para produzir este conteúdo, que está ranqueando bem no Google. Aí a gente pode olhar aqui no Google Analytics também. Eu defendo bastante as métricas de comportamento do usuário, né, porque em SEO a gente tem que gerar retenção, né, em marketing como todo, retenção é a chave. O que eu preciso primeiro? Acima de tudo, conseguir captar a atenção do usuário. Então, esse artigo aqui, ele teve nos últimos 30 dias, né,
Ele foi lançado dia 24 de janeiro. 1.509 visualizações de página, em tempo médio na página de 7 minutos, né, o que é bastante acima a média de 3 minutos do site. Então, é um número assim bastante impressionante, né? Então, ele está atingindo aí todos os indicadores de sucesso. Foi um texto que foi muito compartilhado, né? Um texto bastante original. Então, o que a gente vê aqui? Deixa eu mostrar, né? Como é que eu fiz ele? Eu criei os tópicos, né? Porque a gente tem que falar como medir o ROI de SEO. Não é um texto fácil, é um texto que depende muito de cada pessoa, como cada pessoa vai dizer. Então, coloquei quais são os indicadores aqui: o tráfego orgânico e overia, o delta de tráfego non-branded, o funil multicanal, o ganho de posicionamento de palavras-chave, aumento na participação do tráfego, receita, coloquei como uma métrica superestimada aqui, como será o impacto de SEO em termos financeiros. Aí, custo por clique, custo para atingir o objetivo, CAC, LTV e uma conclusão, né? Então, a estrutura dele eu montei, né? Depois eu fui escrevendo ele com a ajuda de um assistente. Não me recordo exatamente qual foi que eu utilizei para fazer isso daqui. Talvez tenha sido o ChatGPT, ou o Jasper, ou o WriteSonic, que era uma ferramenta que, embora eu não tenha gostado bastante no final, eu estava ali testando ela. Então, assim, a gente vê que é possível ter um conteúdo criado por inteligência artificial, na verdade, né, com assistência de inteligência artificial, e que vai funcionar muito bem. E a minha conclusão é justamente essa. Eu acho que a inteligência artificial, né, que está democraticamente acessível para os réis mortais, né, ela não é possível de criar conteúdos originais, né. Tem um site chamado Bankrate, que ele viralizou bastante porque ele criava conteúdo através de inteligência artificial e tinha um editor, né, e os conteúdos deles eram aparentemente bons, né. Então, assim, é possível, mas ainda assim passa por uma revisão humana, por uma editoria, né. O Google, ele tem falado bastante isso, ele mudou o EAT para EEAT, né. Ele acrescentou o aspecto de experiência da página que ele espera, ou seja, aquela página tem que ser criada por alguém que tenha experiência dentro daquele assunto. No futuro, muitas coisas vão acontecer, muita água vai rolar. Acho que a gente vai se aprofundar nisso daí. Todas essas ferramentas do mercado são muito incipientes ainda. O que eu acredito é que quem conseguir utilizar a API do ChatGPT, conseguir criar um estilo próprio de criação de conteúdo, criar personalidade com a inteligência artificial, vai conseguir estar algum passo à frente do mercado. Mas, reforçando, não use a inteligência artificial para produzir conteúdo, mas use a inteligência artificial para acelerar seus processos de SEO, gerar mais inteligência, gerar outras perspectivas, gerar insights. E sim, você que é um redator, você que escreve conteúdo, escrever um conteúdo usando inteligência artificial para gerar mais automação da parte burocrática do texto. Não tem partes de texto são burocráticas, pessoal. Você está trazendo uma definição, tá alguma coisa ali você pede para ele gerar um trecho, um parágrafo, ele gera, depois você, né, coloca o seu jeito ali, mexe algumas coisas. Eu entendo que funciona bem. Bem, tudo que foi dito aqui, estou gravando agora em fevereiro de 2023. Muitas coisas vão mudar, vai chegar o Google Bird aí, vai chegar o ChatGPT dentro do Bing, muitas águas vão rolar e com toda certeza estamos presenciando uma das maiores revoluções que desde a invenção do computador pessoal, não tenho a menor dúvida, e digo para vocês, está só no começo. A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego, a não ser o que você faça seja muito mecânico, e vai dar mais oportunidade para o trabalho criativo, para o trabalho inteligente. Então, eu vejo, como já disse, com ótimos olhos as oportunidades que serão criadas. Então, pessoal, é isso. Obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima.